complexo, é mais difícil lutar pela sustentabilidade das organizações, é mais difícil ter resultados relevantes, sustentáveis na sociedade, e as mudanças também estão nos sinalizando que talvez a gente tenha que escutar mais, compreender melhor, aprender mais, e colocar isso, o aprendizado, como uma dimensão cotidiana do nosso fazer. E talvez com isso a gente consiga encontrar melhores caminhos e chegar a melhores resultados. Tem uma última imagem. Essa. E com isso eu encerro, que me parece que expressa também bastante bem o espírito de uma coisa sustentável. Que é você tem a copa da árvore acima do solo, e underground, aí você tem as raízes, né? Vocês reparem que as raízes são maiores que a copa, né? Então, isso me parece uma ideia bastante interessante de pensar na sustentabilidade. Essas raízes, esses vínculos que penetram na sociedade por todas as direções, de todas as formas e jeitos e níveis, é que fazem com que o que está acima da superfície tenha alimentação, nutrientes, tenha vida e tenha sustentabilidade. Então, o mais importante, muitas vezes, não é o que é visível, mas é o que está invisível, abaixo da linha do solo, mas que tem que ser construído. Apesar de ser invisível, tem que ser construído, alimentado, sistematicamente, para manter os frutos que essa árvore vai eventualmente gerar a partir do nosso esforço. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras e os desafios colocados. Abrimos para perguntas. Colocações. En el documento que nos enviaron antes, suyo, ¿verdad?, sobre sustentabilidad, dentro de una página, no sé cuál, no hay número de página, pero usted hablaba de ONGs en relación a política pública, pero también a captación de recursos del sector público como tal. Y usted mencionaba que en Europa, por ejemplo, llega a 40% de las ONGs reciben fondos públicos del Estado. En América Latina cae a 15%, Brasil 14%. Yo que vengo de Centroamérica, Nicaragua, pero puedo hablar por los otros países, yo diría que es 0%, porque al contrario, las municipalidades, etcétera, esperan, cuando usted va a trabajar, conectar, esperan que las iglesias contribuyan. La coordinación no hay problema, coordinen. Pero la dificultad que yo veo es de que el papel de las ONGs, las instituciones o iglesias, son muy controladas porque, por ejemplo, en países pequeños, se trabaja en cambio climático, porque el asunto de la caña, del etanol y todo, y la gente muriendo por los venenos, si te metes en eso, te vuela la cabeza. O si es asunto de minería, en Honduras, El Salvador, la minería abierta como tal, hombre, es un control serio, está el ejército ahí. Si te metes con eso, y es criminal, contaminando todo. O sea que la ONG que quiere trabajar con eso, también te controlan. Gracias a Dios hay ciertos cambios. En El Salvador hace 2 semanas una reunión de ACT Internacional en la Cancillería. El gobierno, nuevo gobierno de izquierda, puso a su servicio toda su media como tal para promover. O sea, hay esperanza. Pero digo con eso que el problema, cuando tocas en ciertos sectores, ahí las ONGs no tienen cómo incidir, ¿verdad? O sea, quiero decir con eso que en su propuesta que veo en Brasil hay más posibilidades que en algunos países donde es más complicado algunas regiones, ¿no? Cuando está ligado es mejor, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí.
concordo plenamente. Pero una variable clave de la sostenibilidad en un país es sobre qué asuntos las ONGs pueden operar y cuáles no. Ese es un indicador de a cuánto estamos. ¿No? Y conquistar el hecho de que ahora podemos hablar de eso y antes no podíamos, eso es muy importante, ¿no? Conquistar eso. Pero sí es un indicador de limitación de lo que puedes y lo que no puedes hablar o hacer, ¿no? En esto en Brasil tenemos una situación relativamente mejor, aunque se matan líderes comunitarios en cuestiones de medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con narcotráfico, etcétera, todos los días en Brasil, lideranças de lucha por la tierra, etcétera, ¿no? Vamos fazer perguntas bem rápidas para a gente poder ter resposta. Silvio, depois. Sim. Domingos é como vinho, quanto mais velho, melhor. Faz 8 anos que não te ouço mais e muito bom, está em boa forma. Que bom. A minha observação vai no seguinte sentido: entre a resistência ante necessidades de mudanças, tá? E a necessidade simultânea de sempre poder identificar o que estamos fazendo bem. Ontem nós ouvimos algo da importância da autoestima pessoal, mas também comunitária, ou organizacional, enfim. Eu gostaria que você pudesse elaborar um pouquinho como é que você vê isso, porque, às vezes, atirar-se em mudanças sem saber exatamente para onde vai a coisa e correr riscos podem também colocar, em certo sentido, em risco a própria organização ou a própria comunidade religiosa. Sim. Bom, uma pergunta difícil. Eu acho, bom, vamos ver se eu ajudo. Em momentos de contextos muito cambiantes, quando o contexto muda muito, me parece inteligente pensar mais antes de decidir, não decidir sozinho. Então, uma das coisas que está acontecendo hoje, por exemplo, no Brasil, é que se desenvolve maior escuta com outros atores sociais. Todas as organizações estão procurando conhecer o que as outras estão pensando, que iniciativas vão tomar ou não vão tomar. Quer dizer, ao eu decidir que estratégia eu vou adotar, o que projeto eu vou desenvolver, etc., eu tenho que escutar e perguntar muito mais para os outros, para poder ter uma noção um pouquinho melhor do quanto eu vou acertar ou não e que grau de risco eu estou correndo ou não. E quanto mais eu corro risco sozinho, mais arriscado ele é, né? Então, correr risco juntos é um pouquinho menos pior. Tem um elemento muito complicado que é saber o que está acontecendo hoje na sociedade. Em algumas sociedades, em alguns momentos, é fácil identificar o que está acontecendo. Quais são os conflitos, quais são as contradições, quais são os atores, as estratégias. Em algumas circunstâncias não é muito óbvio. Desculpem, eu volto a dizer, o caso do Brasil é muito complicado hoje. É muito difícil saber exatamente o que está acontecendo. O Brasil tinha até metade do ano passado uma autoestima maravilhosa. Os índices de aprovação de governo eram altíssimos. O mundo via o Brasil como, continua vendo ainda, o mundo via o Brasil como uma referência de estilo de desenvolvimento, de modelo de desenvolvimento com inclusão social. E justo nesse momento, milhares de pessoas, mais de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas foram às ruas, em 3 ou 4 dias, aquela foto que eu mostrei, dizer, não é assim, nós queremos muito mais que isso. A educação não está boa, a saúde não está boa, os gastos com a Copa são excessivos, tem muita corrupção, nós queremos outro tipo de coisa. E todo mundo pergunta, de onde vem isso? Quem são vocês? E um detalhe, nenhuma organização, instituição social organizada, ONGs, movimentos sociais, sindicatos, igrejas, partidos, nenhuma estava presente nessas manifestações. Elas não lideraram essas manifestações. Elas não estavam presentes, elas foram pegas de surpresa.
Quem são vocês que estão se manifestando? Já que nós somos as organizações sociais, quem são vocês que estão botando o povo na rua e dizendo que querem mais? Quando nós, as organizações, fomos quem ajudamos a construir esse Brasil do qual nós nos orgulhamos. Olha que complicado. Outro complicado, quem foi à rua não foram os pobres. Também foram, mas não principalmente. Foram segmentos que melhoraram de vida recentemente, setores de classe média, entre aspas, não? Mas, enfim, não foram os mais pobres. Outra complicação, como é que a gente entende isso? Foram para a rua muita gente de orientação de esquerda, mas também foram grupos com pensamento muito conservador para a rua. Não está fácil de entender o Brasil. Agora morreu um candidato a presidente, mudou toda a corrida, toda a eleição, todo o processo eleitoral muda agora. Enfim, eu sei que a gente está com o tempo esgotando, eu quero dizer, num contexto como esse, é muito difícil tomar decisões. Então, eu tenderia a dizer, o timing das decisões é muito importante. Cuidado quando você está decidindo o quê, e quanto você consultou, escutou, conversou, para chegar a algumas opções e decisões. Se puder atrasar decisões, melhor. Cuidado, porque é difícil compreender o que está acontecendo em certas circunstâncias muito complexas, né? Só um minutinho. Só um pouquinho. Tenho 3 perguntas mais. São as últimas que podemos tomar. Solo pedimos preguntas concretas y también curto. Bueno, lo que ha usted explicado es un sistema muy impresionante, con muchos beneficios y muchas técnicas muy buenas. Y agradezco para esta explicación. Pero mi pregunta o mi duda es, me parece muy un pensamiento europeo. Todas las necesidades, todas las técnicas, todas las ideas para desarrollar una iglesia hacia sustentabilidad se refieren a la existencia de la iglesia. Y lo que me impresionó mucho cuando vení la primera vez a América Latina fue siempre la pregunta, ¿qué podemos hacer para realizar un poco más del reino de Dios? Y mi pregunta es, ¿cómo podemos cortar las buenas cosas de este sistema de un desarrollo de una organización sin perder nuestra misión teológica, realizar signos del reino de Dios? Esta conexión a nuestra tarea central no veo tan clara hasta ahora. Só um comentário rápido sobre isso. Bom, sobre a dimensão europeia, teria que conversar mais depois, mas sobre a segunda parte, eu vejo que as igrejas cristãs no Brasil estão menos sustentáveis do que já foram. Igreja católica, inclusive, que é uma igreja tradicionalmente, historicamente forte no Brasil, mas as igrejas cristãs sofrem, no atual contexto, muito para serem sustentáveis, para continuar existindo com algum sentido. E parte disso tem a ver com a sua proposição teológica também. Eu não entendo nada disso, mas eu quero dizer, tem outras ofertas teológicas no mercado da fé, como se diz, que estão muito sustentáveis no Brasil, que são as igrejas neopentecostais e suas derivações, estão muito poderosas no Brasil, inclusive com expressão política no Congresso, expressão eleitoral, e tem um poder enorme de veto sobre decisões governamentais, sobre temas sensíveis. Essas igrejas tendem a ter uma orientação moral muito conservadora. E isso está fazendo muito mal para o Brasil. Muito mal. E é um risco enorme que a gente está correndo. Então, tem um elemento, eu vejo que a sustentabilidade tem algo a dizer sobre isso. Na medida que o que vocês oferecem, vamos falar os luteranos, mas poderia falar dos cristãos, igrejas cristãs não católicos em geral e católicos, essa oferta de sentido da vida, sentido de sociedade, de o sentido de ser igreja, ela tem menos acolhimento e menos apoio na sociedade. Porque há uma época, a gente vive numa época que vai noutra direção, infelizmente. Então, ser cristão
nesse sentido, é remar contra a corrente. No Brasil, e em certo sentido, em vários países da América Latina. Mas no Brasil, muito complicado. Então, também é uma questão de se perguntar, nessa situação, o que é possível fazer, como igreja, para resistir o quanto possível e minimizar perdas e efeitos de sustentação num contexto como esse. Eu diria, se me permitem a audácia, talvez a impropriedade, talvez seja o caso de reinventar-se. Voy a sacar un poco el tono de la conversación para decir que en el 2007, en Managua, fue la primera vez que yo empecé a leer textos suyos. Y desde ese momento empecé a imaginarme, desde una concepción muy patriarcal, que Domingos Armani era una figura así como Leonardo Boff. Yo pensé que para tener tanta sabiduría se tenía que ser muy viejo. Y estoy tremendamente impresionado de que estés tan joven, tan lleno de vida. Tengo quase 60 años. Está muy joven. Entonces, su ponencia, su charla, su sabiduría, se corresponde mucho con su ánimo físico y eso me deja más impresionado todavía. Qué bueno. Normalmente soy más dinámico y más engraçado, ¿eh? Pero por causa del ritmo me quedé un poco más comportado. Obrigado. Bueno, sin duda, gracias por la exposición. Algo que me estaba rondando en la cabeza. La tesis que yo entendí de usted era que democracia y sustentabilidad hay una relación ahí. Y mientras más democracia también hay más sustentabilidad, o puede haber más sustentabilidad. Ayer vimos en una visita a la iglesia a la que fuimos que las crisis, los momentos de crisis, son momentos de oportunidad también para pensar otros modelos de iglesia. Pienso en América Latina y creo que, por ejemplo, los momentos de dictadura ha sido un empuje también para que las organizaciones se revitalicen y se proyecten. Es la crisis como oportunidad también para la sustentabilidad. Yo imagino que en el nacimiento del programa también ha habido este momento fundante, digamos, ¿no? Ha sido un momento en el que decimos, bueno, esto está mal. Realmente no es la idea de que deseemos que haya menos democracia en los estados, pero creo que esto también nos motiva a las organizaciones de la sociedad civil y a las iglesias a dinamizar la sustentabilidad. En una idea más compleja también de que son idas y vueltas, ¿no? Sí, se comprendo tu cuestión, que es una situación muy desfavorable, puede generar innovaciones valiosas, ¿no? En términos de sostenibilidad, ¿verdad? Porque en uma ditadura é muito difícil ser sustentável como organização que defende direitos. No entanto, este é o momento de inventar novas formas de existir e de fazer. E que isso a gente assistiu em todos os países da América Latina, durante os regimes militares, a criatividade da sociedade civil, das igrejas, de outras instituições, de verem formas de continuarem existindo, cumprindo um papel fundamental. Mas, para isso, elas tiveram que se reinventar naquele contexto. As formas de poder existir e de poder contribuir foram completamente novas em relação a décadas anteriores. Então, nesse momento, acho que a gente tem que ainda que o contexto não seja de regime militar, como foi na época, na maior parte dos casos, é um momento importante de buscar se fazer, de novo se perguntar quem nós somos, a que viemos e como podemos nos reinventar para de novo poder voltar a ter um exercício da nossa missão como já tivemos antes. De fato, os momentos de dificuldade, para quem
têm uma atitude como essa podem ser muito poderosos no gerar novas situações. Armani, muito obrigada pelas suas palavras. Convidamos também para o café agora.